E o governo Jair Bolsonaro está trabalhando para incluir uma proposta de anistia a quem tem armas de fogo irregulares em projetos que tratam da possibilidade de ampliar o porte de armas no país. Sobre isso, conversamos agora com o senador do Podemos do Espírito Santo, Marcos Duval. Senador, seja bem-vindo ao Jornal da Manhã. Bom dia. Bom dia a vocês dois. Um prazer muito grande estar aqui para poder contribuir com essas informações. Imagina, prazer é nosso. Bom, senador, eu já começo perguntando para o senhor. Estamos em 2022, ano eleitoral. O senhor acredita que o projeto ele vai, de fato, tramitar no Congresso? Olha, nós tentamos com uma certa velocidade no final do ano passado, porque nós tínhamos uma preocupação muito grande da questão da estabilidade jurídica. E durante o recesso, algum ministro, de forma monocrática, poderia derrubar os decretos do presidente, trazendo aí um caos jurídico muito grande dentro do país. Pessoas que tinham permissão de ter determinados calibres de arma de fogo em casa passariam a estar sendo criminosos por ter esse tipo de arma dentro de casa. Então, nós optamos até de não fazer nenhuma modificação no relatório, para que ele fosse apresentado rápido aos senadores e votado antes do recesso, mas nós tínhamos a maioria da votação até favorável ao projeto que veio da Câmara dos Deputados, que não é um bom projeto, mas é o que traz hoje a segurança jurídica, e já por ter tramitado lá também, por conta da velocidade, mas o PT pediu vistas e é uma estratégia que o regimento permite. Então, enquanto isso, continua valendo os decretos do presidente. Eu vou estar na segunda-feira, aliás, amanhã mesmo, em Brasília, para a gente começar, então, a ver se a gente mantém o relatório atual e pauta ele ainda agora em fevereiro para ser votado e dar essa estabilidade jurídica para a sociedade, ou se nós fazemos algumas modificações que seriam pertinentes, mas aí também voltaria para a Câmara dos Deputados, depois voltaria para o Senado, e aí, exatamente como você colocou, é um ano eleitoral, e isso pode... essa matéria é uma matéria muito mais ideológica e política do que técnica. Eu tento primar pela técnica, eu tento ter argumentos técnicos para que a gente não fique na seara da ideologia ou da política. Então, Marcos, William Travassos falando, bom dia. E essa parte técnica ela é muito importante, porque o que tem de desinformação em cima desse tema é uma coisa absurda. Eu vi, por exemplo, um atirador, nós estávamos mostrando imagens de estande de tiro, onde você tinha, antigamente, você era obrigado como atirador a transportar a sua arma sem a condição de uso, ou seja, separada da munição, ou isso houve um ajuste. Hoje você tem o direito disso, porque até era um risco para o próprio atirador quando estava indo para o estande de tiro, você tem o aumento de calibre, mas no fundo o brasileiro ele sempre teve o direito de comprar uma arma de fogo e até mesmo pedir o porte de arma de fogo. Então, assim, existe muita especulação e tentam mostrar que o atual governo, na verdade, é um governo que quer armar a população, onde, na verdade, ele fez ajustes e correções dentro dessa legislação? Exatamente. Se nós colocarmos, assim, questões partidárias e ideológicas, o governo anterior, que ficou por mais de 14 anos, ele foi muito mais flexível com a questão de armas, apesar de ter tido referendo e a grande maioria do brasileiro pediu para ter o direito de se defender, de ter o seu porte de arma, sua posse, melhor dizendo, dentro da sua casa, e esse direito começou a ser tirado dele. Então, hoje, ficou a sociedade brasileira sem a sua proteção imediata, a gente chama de first response, que é a primeira resposta. É a mesma coisa que de uma hora para outra o governo determinar que todo mundo tirasse os extintores de incêndio das suas casas e esperasse chegar o corpo de bombeiro para lidar com a situação. Então, a arma em casa é aquela primeira situação, é para você tentar minimizar a situação, fazer a primeira resposta até a chegada de uma autoridade policial. Não tem absolutamente nada a ver com a ideia de que você vai sair armado e briga de trânsito, você vai sair matando todo mundo. Tanto é que os números
demonstram que nós temos aí mais de 600 mil CACs, né, que são atiradores, colecionadores e caçadores, e a criminalidade não subiu nessa proporção, né, foi quase de 300% ou 400% a mais de número de armas na mão da sociedade. E o crime, pelos números do Ministério da Justiça, caiu 22%. Então, quando você associa, e que, igual eu digo para todos, na minha casa, na placa na frente de todos os portões da minha casa tem, aqui os moradores portam arma de fogo. Então, se não for convidado, não entra. Era a mesma coisa que todos tinham antigamente, aquela placa dizendo que tinha cão bravo. Só que a bandidagem conseguiu achar uma maneira de botar veneno na comida do cachorro e pronto, eles resolveram isso. Então, hoje em dia, ninguém mais usa esse artifício para proteger sua residência. Mas a arma é assim, então eu tive até uma certa resistência de alguns moradores aqui do meu bairro que questionaram, poxa, Duval, desse jeito você vai fazer com que a bandidagem vá para as nossas casas. Eu falei assim, ué, então vocês coloquem as placas, peçam a posse e defendam a sua casa, sua residência e sua família. Ah, mas eu não sou favorável, eu sou um desarmamentista e tal. Então eu falei, então bota, dá uma placa na sua casa que você é um desarmamentista. Aí ele falou, não, mas aí a bandidagem vai na nossa casa direto. Então, isso é uma questão óbvia, né? Se você botar e se colocar no lugar de um bandido, de um assaltante, você vai entrar numa casa que já está dizendo que lá está todo mundo armado, ou vai entrar numa casa que lá está dizendo que ninguém é armado? Lógico que era uma casa que ninguém está armado. Então a gente precisa, assim, não levar isso para o meio político como foi levado as vacinações da Covid. Isso é um direito que está na Constituição, né? A segurança pública é um dever do Estado, é direito do cidadão também. Ele tem que ter esse direito de proteger a própria vida e a vida de terceiros. Os americanos têm muito esse conceito de proteger mais a vida de terceiros do que a dele mesmo, que quando ele está num assalto ou sofrendo um assalto, onde até um assaltante teria a intenção de pegar a arma dele para depois usar para o crime, entra um terceiro que está armado, que nos Estados Unidos é chamado de uma força aliada da polícia, ele vai ser o primeiro interventor até a chegada da polícia. Então, na última reportagem de um canal de TV, no domingo, apresentou um número de quase 1 milhão de CACs que estavam fazendo a solicitação. E a informação que eu tenho oficial das Forças Armadas era 600 mil. E aí eu questionei a diretoria dessa emissora e eles disseram que eles fizeram um cálculo, multiplicando a pessoa que estava pedindo como caçador, como atirador, como colecionador, e fizeram uma soma de que como cada um fosse 3. Aí eu disse, então vocês estão dando mais argumento para mim, porque se vocês estão colocando que tem mais de 1 milhão de brasileiros pedindo a posse de arma, e vocês estão dizendo que um CAC que teve o direito de ter a compra dos seus equipamentos e ele utilizou para revender para a criminalidade, isso representa quantos por cento? Ah, eu não sei. Não, calcula aí quantos por cento. 0,0001%. Então, como é que nós podemos fazer uma matéria de quase metade, vamos dizer assim, no horário nobre, em pleno domingo, levando a sociedade a entender que todos os CACs são bandidos e estão comprando armas para vender por tráfico. Certo, senador. Isso não existe. Bom, a oposição questiona alguns pontos do projeto, né, que está tramitando no Congresso. E um deles é a suspensão da necessidade de marcar a munição e identificar as armas de fogo. Isso não pode beneficiar as atividades ilegais, senador, porque acaba prejudicando o rastreio, né, no caso aí da munição ou da arma de fogo. O senhor pretende modificar este ponto do projeto? Olha, é algo a se debater, porque se a gente for questionar por que no projeto está só para a segurança pública esse tipo de rastreio, por que não para todas as munições vendidas para a sociedade, né? E quando muita gente não tem ideia o que é a munição, né? O que vai até a pessoa
e faz ela perder a vida, e o que fica na arma ou no chão. Quando você faz a marcação da cápsula, como está mostrando nas imagens, que é essa parte dourada aí, essa cápsula ela fica no chão. E a ponta dela, que às vezes é de chumbo ou é de metal, é que vai até o alvo. E o que estava acontecendo em alguns países que também tentaram ir por esse caminho para poder ter um rastreio e ter sucesso na checagem, na confirmação de quem cometeu o crime, perceberam que não estava tendo resultado, porque o próprio crime, após o combate na sua comunidade, a polícia não vai ter tempo de parar para ficar recolhendo as suas cápsulas na rua. Então, quando a polícia volta para suas unidades, o crime, né, ou um grupo de traficantes, recolhe algumas dessas cápsulas, vai fazer o seu domínio de território em outra região, vai fazer sua chacina lá em outra região, para tomar o poder do tráfico, do comércio, e joga essas cápsulas lá no meio. E aí você acaba sendo envolvido, o policial acaba sendo envolvido em situações que ele lá nem esteve. Então, nós temos como exemplo o caso da Marielle, que as munições eram rastreáveis e não conseguiu chegar ao autor. Então, não é por esse caminho. E se a oposição achar que é por esse caminho, eu sou favorável que não só a polícia tenha suas munições rastreáveis, mas que todos tenham. Eu tenho direito a porte e posse, eu tenho uma quantidade de munições que eu posso comprar todo ano, vai pelo sistema do Exército, o Exército controla no sistema quantos que eu já comprei, quantos que eu posso comprar. Eu também acho, então, eu como cidadão comum, eu deveria ter minha munição também rastreável. Por que só a polícia? Marcos, vamos lá. Você falou das comunidades. No Rio de Janeiro, eu peguei os dados do Instituto de Segurança Pública do Rio e tem um levantamento de 2014 até 2021. Você observa que a média de armas apreendidas está em torno de 8.500, 8.600 ano. Você tem ali em torno de 80, 70 fuzis ano apreendidos. E aí depois disso, em 2020, 2021, você tem uma certa redução no número de apreensões para 6.700, 6.800 armas, mas fato é que o fluxo de armas nesse mercado paralelo, onde um fuzil pode chegar começa com 35 mil, vai a 60 mil reais, como nós vamos impedir e cortar esse fluxo de armas no Brasil que estão na mão de criminosos, principalmente armas de guerra como os fuzis, que não são de fabricação brasileira? Então, nessa discussão que está acontecendo no Senado, como penalizar aquele que porta uma arma de guerra dentro de uma comunidade carente? É terrorismo? É pena de 30 anos? Como endurecer isso? Exatamente. Primeiro, é importante dizer que o Brasil já fabrica fuzil, né? Tem uma empresa brasileira que já fabrica fuzis. No projeto de lei que foi feito até o pedido de vista, coloca como crime hediondo o fato de você estar usando uma arma ilegal de uso restrito, como exemplo, um fuzil. Então, se você está utilizando um fuzil que você não tem autorização, que a utilização dela tem que ser ou para as forças policiais e militares ou para colecionadores e caçadores em locais pré-determinados, você está cometendo uma infração. E essa infração passou a ser grave. Tanto é que não tem mais nem a possibilidade de você pagar para ser solto, né? Você fica em regime fechado, automaticamente em regime fechado, e a lei, nesse projeto, já muda muito. Ele vai para a mesma categoria de quem está com a intenção ou quem fez ou cometeu um ato terrorista. Só que, por incrível que pareça, os que são contrários à rigidez da lei dentro do Congresso ficaram indignados o fato se um dia não, como a gente sempre vê, né, traficantes portando fuzis aumentarem as suas penas. Eles são contrários. Então, se você está com um calibre, uma arma de grosso calibre, que pode até ultrapassar uma lataria de um carro blindado, dependendo do nível da blindagem,
passa uma lataria de qualquer veículo, pode ultrapassar uma parede, uma janela e atingir alguém. Você está com aquela arma no meio da rua, qual é a sua intenção? A única intenção que você tem é utilizá-la para o crime. E o que é interessante no Brasil, que você tem na lei, para as aeronaves que entram num país e não obedecem à Força Aérea, a lei hoje permite que a Força Aérea abata aquela aeronave. Ah, mas podia ter criança, família, esposa, não importa, mas a lei é essa, se ele não obedecer, ele é abatido. Então, a nossa lei, muita gente pede para que a gente seja mais firme no aumento da penalidade, mas a gente tenta ser, porque é só assim que realmente o crime vai entender que não vale a pena. E uma parte da sociedade que colocou o seu representante lá no Congresso, ele defende o contrário. No contrário, eu não sou contrário a um projeto social, eu não sou contrário a que a gente possa gerar emprego e renda. Pelo contrário disso, eu sou favorável. São fatores que têm que estar caminhando em conjunto. O aumento da penalidade, a criação de projetos sociais, a criação de emprego. Aí você vê a mesma oposição com o discurso de impeachment, que isso para o mercado internacional você assusta e não traz recursos para o Brasil. Não gera emprego, gera fome. Aí você troca a pessoa com a possibilidade da sua família morrer por um assalto com arma de fogo, para outra que vai morrer de fome. Então, são coisas que você questiona, até por políticos que têm muita experiência, mas vão no viés do que é a sociedade quer ouvir para poder ajudar a sua reeleição ou o seu projeto político. Muito bem, senador. Desculpa até interrompê-lo, o nosso tempo está apertado, mas eu agradeço, senador do Podemos, do Espírito Santo, Marcos Duval, mais uma vez, e excelente domingo para o senhor. Bom domingo, Marcos. Igualmente a todos, parabéns pelas perguntas e sempre à disposição.